Estamos entrando aí, ao vivo. Boa noite, pessoal. Começando aí a nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí o pessoal chegar. O Instagram tá aí dizendo que tá avisando a vocês. E a gente... Adriana chegando, boa noite. Vale chegando, boa noite a todos vocês. Boa noite quem está chegando, sejam bem-vindos. A gente, Marli, estamos dando aí início à nossa live de hoje, aguardando só um pouquinho aí o pessoal chegar. Espero que vocês estejam recebendo bem aí a minha conexão. Renato entrando também. Você está me vendo? Estou vendo você aqui, que entrou. Né? Tá parado aí pra você. Que engraçado, né? Boa noite, Lúcia. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai iniciando a nossa live de hoje. Quem viu lá no Stories a divulgação, né? Viu que eu falei do tema. Esse tema foi um videozinho daquele de Rios, né? Eu estava passando, e tem uns até que trazem umas reflexões interessantes, que até ajudam. Tem uns que são bobinhos, né? Mas tem uns que trazem umas reflexões interessantes que ajudam a gente a pensar alguma coisa que contribua para a gente. E um desses vídeos eu estava vendo, eu não tinha decidido ainda o que a gente ia falar nesse final de semana, nessa segunda-feira, foi no final de semana, e eu falei, vou aproveitar isso aqui, né, como um roteiro para nossa reflexão aqui. Coisas até que eu acho que eu já falei aqui, mas é bom, eu acho que isso é um assunto que vale a pena a gente estar reforçando e aprofundando um pouco mais, né? E o vídeo falava justamente isso, três coisas que podem fazer com que sua vida não dê certo. O vídeo falava isso, né? 3 coisas que podem fazer com que a sua vida não dê certo. E aí, né, lá, né, nessas 3 coisas que ele fala, que são 3 coisas realmente fundamentais, né? Ele vai falar, primeiro, se queixar de tudo. Segundo, não agradecer. E terceiro, culpar os outros pelos seus problemas. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre tudo isso aí. Por que é importante pensar sobre tudo isso? Porque isso pode fazer uma diferença enorme, gente. Uma diferença muito grande na nossa vida. É a maneira como a gente encara os desafios. A gente nasce nesse mundo e é um mundo marcado por problemas, é um mundo marcado por dificuldades. Você não tem como fugir disso, você vai ter bons momentos, você vai ter momentos ruins, mas quanto melhor você estiver preparado para lidar com os desafios da sua vida, com as adversidades, com os problemas, com os reveses, melhor você vai se sair no final de tudo. E isso vai fazer uma diferença enorme entre ser feliz e não ser feliz. Vai fazer uma diferença enorme. Eu já disse aqui muitas vezes, eu sei que às vezes, pelo momento que a pessoa está passando, é até difícil a pessoa entender e legitimar o que eu estou dizendo. Mas ser feliz, na maioria das vezes, eu vou dizer na maioria para não generalizar, é uma questão muito de escolha mesmo. De escolha como você encara o mundo, como você vê o mundo, como você lida com o mundo, como você reage com o mundo. Você não pode impedir que o mundo atue sobre você, você não pode impedir que as pessoas atuem sobre você, mas você pode escolher a forma como você vai reagir a tudo isso. E isso vai fazer toda a diferença para que a sua vida dê certo ou não dê certo. E isso hoje é uma questão de pesquisa. Teve uma pesquisa feita na Inglaterra, numa universidade da Inglaterra, esse pesquisador, que agora eu não sei o nome dele, mas se alguém quiser saber, eu posso até ver depois.
e ele fez uma pesquisa sobre pessoas que têm sorte. E ele queria descobrir qual era o padrão de comportamento, de pensamento dessas pessoas para elas terem sorte. E ele chegou a uma conclusão com o grupo de estudo que ele fez, né, as pessoas que ele estudou, que essas pessoas que têm sorte, elas primeiro enxergam oportunidades, né? E aí vai a questão do foco. Aquela questão do copo meio cheio e do copo vazio, né? O copo está com a metade de água. Aquela pessoa que se queixa, aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que é negativa, ela vai ver que o copo está metade vazio. Mas aquele que enxerga a oportunidade, aquele que é otimista, aquele que acredita, ele vai dizer o copo está meio cheio. Isso vai fazer toda a diferença. Isso não é jogo de palavras, gente. Isso vai fazer toda a diferença porque isso vai determinar a energia com que a pessoa vai entrar num embate, num desafio, num projeto pessoal ou num projeto coletivo. Se você acredita que esse projeto está meio esvaziado, você vai entrar esvaziado. Você vai entrar num projeto esvaziado. Mas se você acredita que aquele projeto está meio cheio, você vai entrar num projeto meio cheio e vai trabalhar para encher ele mais ainda. Então isso faz uma diferença enorme. Então nessa pesquisa lá dessa universidade lá da Inglaterra, foram 4 padrões de comportamento que eles identificaram nas pessoas que dizem que têm sorte. Primeiro, enxergam oportunidade. Então, para você enxergar oportunidade, você não pode estar se queixando. Porque quando você está se queixando, você vê só o ruim. Você vê só aquilo que não deu certo. Você não vê a oportunidade. Você vê o erro, você vê o prejuízo, você vê onde as coisas falharam. E a pessoa que se queixa, ela está sempre pensando no negativo, ela está atraindo o negativo, né? Ela está criando uma resistência para que as coisas deem certo. É claro que quando a gente fala aí de se queixar, a gente não vai aí ignorar a necessidade de você ser assertivo, de você criticar para transformar. Não estou falando de omissão nem de passividade, não. Tá? Eu estou falando daquela queixa contundente, daquela queixa lamentosa, daquela queixa que quase que deprime, que cria um estado assim meio melancólico na pessoa. Essa queixa faz com que a pessoa não enxergue as oportunidades da vida dela. Por quê? Porque ela está olhando só para o negativo. Ela está olhando para aquilo que não dá certo, para aquilo que não deu certo, para os fracassos dela. A nossa autoestima, por exemplo, é construída em cima de experiências de sucesso e fracasso. Todo mundo tem as suas experiências de sucesso e fracasso. Tudo bem que uns às vezes têm mais sucesso, outros têm mais fracasso, tudo bem. Mas todo mundo tem experiências de sucesso e fracasso ao longo da vida. Se você ficar olhando muito para as suas experiências de fracasso, você vai achar que você não deu certo. Mas se você olhar para as experiências de sucesso, você vai achar que você deu certo e você vai ter uma autoestima melhor, que vai fazer com que você tenha mais sucesso. Aliás, isso é uma coisa interessante em relação à queixa, né? Porque as pessoas que se queixam e que veem o mundo como dando errado, elas caminham para que esse mundo cada vez dê mais errado, porque elas enxergam o erro, elas enxergam aquilo que não deu certo. As pessoas que enxergam o mundo sem queixa, com otimismo, e eu volto a dizer, não é ser passivo e deixar de falar o que tem que ser falado para modificar, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela queixa lamentosa, então as pessoas que enxergam o mundo sem uma queixa lamentosa, elas acreditam que as coisas podem dar certo porque elas veem o lado certo da vida. Elas veem o lado certo no sentido assim, o lado que deu certo na vida delas. Isso é uma coisa que a gente faz muito em terapia, né? A pessoa chega e diz, estou assim porque isso deu errado, porque isso deu errado, porque isso aconteceu. Aí daqui a pouco você começa a conversar com a pessoa e você começa a perceber que tem coisas que deram certo e ela não valorizou. Você só precisa dizer para ela, dá uma olhadinha para isso aqui. Por que você está ignorando isso? Por que isso aí não tem importância para você? Porque a pessoa está olhando para o copo vazio. Então, nessa pesquisa lá da Inglaterra, o primeiro padrão de comportamento foi as pessoas enxergam oportunidade, as pessoas que se dizem com sorte, né? Elas enxergam oportunidade, elas confiam na intuição. Olha, essa é uma outra coisa interessante.
Porque como elas enxergam oportunidade, o que é oportunidade? É aquilo que está aguardando para ser realizado, é aquilo que está aguardando para acontecer. É como se a oportunidade fosse uma demanda de um movimento que você precisa executar. Então a pessoa que enxerga a oportunidade, ela confia na intuição dela, por quê? Porque ela não fica parada pensando nos prejuízos, nas dificuldades, nos medos. Claro, né? Tudo que a gente tem que ter bom senso. É claro que você vai parar, você vai analisar, vai pensar, mas a pessoa que ela é muito queixosa, ela se perde muito nisso. Ela acaba se tornando muito analítica, racionalizando demais. As pessoas que enxergam a oportunidade, elas confiam na intuição, na capacidade delas de decidir, na capacidade delas de fazer escolhas certas na hora certa. E aí elas caminham muito mais rápido. Elas caminham para frente, porque ela enxerga a oportunidade por si só é uma demanda de movimento, e como ela acredita nessa oportunidade, ela se deixa levar pelo fluxo. E o próprio fluxo da vida, ele promove essas intuições, para que elas encontrem as respostas. A gente sabe, né, como que os cientistas, muitos que ficam debruçados tempos e tempos procurando uma resposta para uma pergunta, muitas vezes é na hora de um almoço, muitas vezes é numa hora de lazer que essa resposta chega. Por quê? Porque eles deixaram de ser analíticos. Eles passaram a ser mais intuitivos. Então, na tal pesquisa lá na Universidade da Inglaterra, boa noite, Maria Lúcia, está entrando aí, nessa Universidade da Inglaterra, então, são 4 padrões de comportamento que eles descobriram nas pessoas que têm sorte. Enxergam oportunidade, confiam na intuição, acreditam que vai dar certo, que é o que eu já falei um pouco também, né? Eles acreditam que aquilo vai dar certo, então eles não se detêm no medo. É claro, né, que a gente está falando aqui, não estou falando aqui para ninguém ser um obsessivo compulsivo, né? Que a pessoa que é portadora do transtorno obsessivo compulsivo, ela também acredita que vai dar certo, mas ela não acredita dentro de uma intuição equilibrada. Ela acredita dentro de um padrão obsessivo. E aí elas geralmente acabam se dando mal. Mas a gente está falando, aí são pessoas doentes, tá? É claro que você tem que acreditar que dá certo, mas você tem que olhar, não é? Com calma, mas não se deter naquela postura analítica, temerária, de quem enxerga mais as dificuldades, os problemas e os medos, do que se empolga com as perspectivas, com as possibilidades de darem certo. Então essas pessoas acreditam que dá certo, e a característica delas, elas são otimistas, mesmo nos reveses. Mesmo quando elas passam por situações de revés, em que as coisas não estão dando certo, essas pessoas, elas acreditam que vai dar certo, elas são otimistas, porque elas tendem a enxergar o positivo, elas tendem a enxergar o que vai dar certo. Então, elas têm essa visão positiva. Então, a queixa, né? Voltando aí ao nosso tema original, né? Que são 3 comportamentos que vão fazer com que a sua vida não dê certo. O primeiro deles é se queixar de tudo, que é o que a gente está falando aqui até agora. Se você assume uma postura queixosa, você vai estar olhando para aquilo que deu errado. E isso ainda vai gerar uma desmotivação psicológica, né? Porque ao invés de você olhar com otimismo para o que pode dar certo, você vai se martirizar com aquilo que você focou que deu errado. Então a queixa é muito ruim, né? É ruim conviver com uma pessoa, estar perto de uma pessoa que se queixa demais, não é? Uma pessoa queixosa. Quem passa por uma experiência dessa sabe disso. Por quê? Porque realmente cria ali uma psicosfera. O que é uma psicosfera? A psicosfera é o fruto das emanações dos nossos pensamentos. O nosso cérebro carnal e a nossa mente psíquica, né, espiritual, elas são emanadores de campos eletromagnéticos. Esses campos, eles são neutros a princípio,
mas eles são qualificados pelo teor do pensamento com que a gente imprime nesses campos. Então, uma pessoa queixosa, uma pessoa lamentosa, ela vai criar ao redor dela uma psicosfera de queixa, de lamento, de pessimismo, de falta de motivação. E é assim que ela vai viver a vida. Né? A gente até já falou aqui da Iana Hard, né? Ó dia, ó céus, ó azar, Não, né? é a raposa. É a raposa? Não, era uma hiena. Era amanhã. Acho que era uma hiena, assim, daquele desenhozinho. Ó dia, ó céu, já falamos aqui. Mas a hiena, Então, ela come besteira e ri, como é que era da hiena? sei lá, mas eu acho que era hiena, sim. Vou botar no Google. Então, a primeira coisa, né, dos 3 comportamentos que você pode fazer para a sua vida não dar certo é você ficar se queixando da sua vida, tá? Preste atenção, porque essas coisas que a gente está falando hoje aqui nessa live, eu acho que elas são muito práticas, tá? São coisas, são assim, pequenas receitas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Se você não acredita, você não precisa acreditar em mim, não precisa. Experimente só para você ver. Passe aí uns 6 meses vibrando nessas energias que a gente está falando aqui, e aí depois vocês me mandam uma mensagem dizendo como é que ficou, como é que está sendo a vida de vocês. Porque o primeiro coisa para você fazer para a sua vida não dar certo é você se queixar. É você ficar reclamando, se queixando, que a vida não está boa, que está ruim. Mas, só para a gente encerrar essa parte da queixa e partir para a segunda, sempre dizendo, tá? Não se queixar não significa ser passivo diante da vida, tá? Não se queixar significa você não ficar numa postura de lamento. Mas aquilo que está errado, claro, precisa ser observado, precisa ser pontuado para ser transformado. Mas se você não tem o que fazer, se você não tem como mudar aquilo ali, não adianta também você ficar preso ali se lamentando. Ou se você tem como mudar, mas não se predispõe a fazer isso, a pior coisa que você pode fazer é se queixar. Aliás, algumas pessoas usam até a queixa de uma maneira defensiva para esconder a sua própria incapacidade de agir diante da vida. Né? Porque é muito mais fácil você ficar quieto dizendo que a sua vida deu errado, dizendo que você é azarado, que tudo com você está ruim, do que você arregaçar as mangas, se levantar e partir para o embate, e partir para a luta, e partir para a transformação, e abraçar seus processos, então os seus projetos. Então tem pessoas que realmente se escondem atrás da queixa, se escondem, mas é um esconderijo inglório, né? Porque está fadado ali ao fracasso, está fadado ao sofrimento, está fadado à derrota, de uma maneira geral. Quando eu falo derrota, não é nos moldes do nosso capitalismo, né? Mas a derrota na sua proposta para ser feliz. Tá? Então, primeira coisa, para a sua vida dar errado, é você se queixar de tudo. Segunda coisa é não agradecer. A questão da gratidão, para mim, é fundamental. Já não é de hoje, tem anos que eu já venho defendendo isso. Eu acho que a gente pode até aprofundar isso mais um outro dia, porque aí a gente entra até numa questão espiritual, e hoje eu estou falando mais assim do ponto de vista prático da nossa vida, mas a gratidão talvez seja o sentimento por excelência do ser humano que vai herdar a Terra, no sentido do ser humano que vai sobreviver aí, que a gente vai construir um mundo novo, né? Vamos continuar acreditando, vamos trabalhar para isso, vamos ser otimistas, não vamos ficar se queixando, vamos ficar trabalhando, vamos agir em função disso. Aliás, eu tenho defendido isso aqui muito, já falei isso aqui, tenho feito palestras falando sobre isso. A gente precisa estar presente, cada um no seu espaço. As redes sociais hoje abriram um campo para que a gente possa atuar como agente de transformação do mundo fantástico. Talvez você não transforme 100 pessoas, mas se você transformar 2 que vão te ler, você já fez o seu trabalho. Se você transformar não, né? Porque de alguma forma não é bem assim. Mas se você ajudar a transformar 2 pessoas com alguma mensagem, com algum discurso, com algum testemunho seu, você já vai estar fazendo um grande trabalho. Então, a gente precisa atuar, a gente precisa estar presente.
porque o mundo está se transformando, mas espera a ação nossa para que isso aconteça. E o grande sentimento, o sentimento por excelência desse mundo renovado é a gratidão, porque o oposto da gratidão é a revolta, que passa muito perto da queixa. Eu falei agora, estava falando da queixa, né? O oposto da gratidão é a revolta. E a revolta passa muito perto da queixa, que é o pensamento negativo, o pensamento que não deu certo. A gratidão, não. A gratidão, e eu gosto muito de falar da gratidão como um estado de gratidão. O que é um estado de gratidão? É uma gratidão que não depende do que você vai agradecer. Você se sente grato, independente do que tenha acontecido. Então, quando você se sente grato, quando você cultiva o estado de gratidão, você está dizendo para o seu próprio inconsciente, você está dizendo para as suas estruturas que estão conectadas com o cosmos, que você acredita que a sua vida está dando certo. E você entra nessa vibração. Por isso que quem não é grato está realmente conspirando para que a sua vida não dê certo. Você se sentir grato é fundamental para que a sua vida dê certo. E não é se sentir grato pelo que já deu certo. Isso é óbvio, isso é o mínimo. Mas conseguir se sentir grato pelo que ainda não deu certo. Se sentir grato como um estado mesmo de alma, um estado psicológico, que faz com que você tenha essa sensação de plenitude. O que é uma sensação de plenitude? É uma sensação de plena satisfação. Tá? Isso é uma coisa ideal, impossível de ser alcançada? Não sei, cada um responda para si próprio. Mas o quanto você conseguir avançar num estado de gratidão, na conquista de um estado de gratidão, já vai ser uma coisa muito boa que você vai estar fazendo por você. Porque quando você, volto a insistir, quando você se conecta ao estado de gratidão, você manda uma mensagem para o universo, e esse universo não é algo que está lá fora, esse universo é algo que transcende, que perspassa, né? Você mesmo, o universo é imanente a você mesmo. Você manda uma mensagem para esse universo, que é você aqui dentro e é você lá fora, de que você está satisfeito, você está pleno. E aí o universo conspira para te ajudar cada vez mais, pela lei da sintonia. Cada vez mais o universo percebe que você tem uma postura próspera diante da vida. E quando eu digo próspera, não é de riqueza, no sentido material do termo só. Pode até ser também um pouco, mas não é a questão principal. Mas próspera no sentido da abundância. Uma pessoa grata, ela vive num estado de abundância, porque ela acha que não lhe falta, porque você só pode ser grato se você acha que não te falta. Eu sei que tem pessoas que estão passando muitas dificuldades, que fica muito difícil um discurso desse fazer sentido para elas. Eu sei disso, tá? Podem me dizer aí que eu também sei disso. Me lembro lá da hierarquia das necessidades, que eu até já falei aqui, do Abraham Maslow, né? Que para você chegar no nível desse, que a gente está aqui discutindo essas coisas, você tem que estar de barriga cheia, na sua própria casa, protegido do frio, com as suas necessidades básicas de sobrevivência satisfeitas. Não tem jeito, eu sei disso. Eu sei disso. Mas, enfim, é o mundo que a gente está vivendo, a gente tem que trabalhar para mudar. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo uma reportagem fantástica, fazendo até um parênteses aqui, né? Porque a gente tem que trabalhar para mudar isso mesmo. Né? Que a nossa capacidade de gratidão, de prosperidade, nos estimule a sermos agentes de transformação desse mundo. Eu estava vendo uma reportagem hoje, um dado aí de um órgão da ONU, órgão de economia da ONU, falando que no mundo, a cada 30 horas, vejam que coisa absurda, gente, no mundo, a cada 30 horas, surge um novo bilionário, bilionário, tá? No mundo, isso aí tudo bem, por enquanto o maior absurdo não é esse. No mundo, a cada 30 horas, surge um novo bilionário. Mas a cada 30 horas surge mais de 1 milhão
de pessoas miseráveis. Claro, por isso que fica muito milionário. É o mundo que a gente está vendo hoje, agora, né? 9 horas e 30 minutos, do dia 23 de maio de 2022. Para cada 1 bilionário que surge a cada 30 horas, surge mais de 1 milhão de miseráveis, pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa muito errada e insustentável. Então, eu sei que essas ideias não são para todos, pelo menos não por enquanto. Mas aqueles que estão conseguindo ascender a um nível de consciência mais ampla da vida, porque tem esses recursos mínimos de sobrevivência a seu dispor, que eu acho que somos nós que estamos hoje aqui, que nós nos sintamos comprometidos com essa causa maior de transformar esse planeta. Que nós nos sintamos assim. Raquel está falando da equação que resume o modelo capitalista. Esse sistema econômico precisa ser reavaliado. Com certeza, né, Raquel? Não tem como ter dúvida disso, gente. Não tem. É matemático, né? E eu já digo isso também há muito tempo, né? O mundo não vai explodir. Se a gente não fizer alguma coisa, o mundo vai implodir. Porque vai ser uma grande implosão. É isso que vai acontecer. Então nós que estamos aqui, né, no nível de papo cabeça aqui da live das segundas-feiras, né, com a nossa barriguinha cheia dentro da nossa casa, de casaquinho e tal, tranquilo, com a caminha esperando para dormir daqui a pouco. Tudo bem, é um direito de todos nós, não precisa ter culpa por causa disso, mas que a gente se sinta comprometido em fazer alguma coisa. Né? Que na sua rede social você poste lá uma reportagem dizendo que estão queimando as florestas, poste lá uma reportagem dizendo da miséria no mundo. A gente precisa aumentar o nível de indignação das pessoas sobre aquilo que é humanamente inaceitável. Não fiz essa digressão toda aí, mas eu acho que realmente vale. Alguém está pedindo para entrar, a Jussara está pedindo para entrar no vídeo. Está dizendo que acabou de entrar para mim. Aqui está pedindo. Mas, Jussara, eu não vou deixar você entrar, não, sabe por quê? Eu não sei se você está pedindo mesmo ou se você apertou sem querer. Mas toda vez que eu deixei alguém entrar, o som sumiu. Ninguém ouviu mais nada. Então eu não me arrisquei mais, tá bom? Mas se quiser fazer algum comentário, pode escrever aí, fala aí que a gente vai trocando aqui no chat. Renata está aqui comigo, está vendo aí as mensagens, tá bom? Então, né, a gente voltando ali, uma das coisas que você pode fazer, foi sem querer, né? Eu imaginei que tinha sido. Acontece. Uma das coisas que você pode fazer para a sua vida não dar certo é não ser grato. Entendeu? É não entrar nesse estado de gratidão. Então vamos trabalhar esse estado de gratidão, vamos cultivar isso dentro da gente, você vai atrair coisas boas. O estado de gratidão, ele ainda tem uma outra questão que eu acho muito importante, porque o estado de gratidão, ele reconhece que tem um poder alheio a você. Que nome você vai dar para esse poder? Deus, poder criador da vida, Alá, Javé, o poder que você quiser chamar, você pode chamar. Né? O campo, dentro da visão da física quântica, você pode dar o nome que você quiser. Mas, enfim, quando você se torna grato, quando você desenvolve esse estado de gratidão, você reconhece que tem algo alheio a você, algo externo a você, um poder externo a você, qualquer que ele seja. Por que isso tem um aspecto importante também? Porque quando você reconhece um poder externo a você, você está conspirando contra a sua vaidade e o seu orgulho, contra o seu egocentrismo. Entendeu? Você sai dessa sensação de que o mundo gira ao redor de você mesmo, e você se torna grato porque você reconhece que tem algo externo a você, ao que você se tornou grato. Entende o que eu estou falando? Então isso conspira para a nossa evolução, para a expansão da nossa consciência, para a nossa capacidade de nos desenvolvermos. Tem um médico alemão, ele até faleceu agora na Covid,
é o Bert Hellinger. Bert Hellinger. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento da... Como é que é o nome daquela terapia? É da constelação familiar. Fez uns trabalhos muito interessantes. E ele é médico, né? E trabalhava como terapeuta também. Ele nem não era psicólogo, mas era médico e trabalhava como terapeuta. E ele tem uma frase que ele diz assim: só um coração que é grato aprende. Né? Aí você fala, por que tem gratidão com aprender? É justamente isso. Porque só um coração que é grato, ele reconhece que tem algo fora dele. Né? Algo ao que ele se tornou grato. Então ele reconhece que tem algo lá fora que ele não sabe ainda. E aí ele olha para isso, ele caminha nesse movimento de se conectar com o que está fora dele e ao que ele se tornou grato. E isso predispõe ele a aprender. Né? Ele se torna aberto a ouvir, ele se torna aberto a aprender. Porque o caminho contrário, que é o caminho da revolta, é um caminho egocentrado. Então, se você está fechado em você mesmo, é como se você fosse um molusco fechadinho. Você não está aberto a receber os estímulos externos que vão proporcionar essas aprendizagens que você pode fazer. Então, o estado de gratidão, nesse sentido, ele favorece os processos de aprendizagem com a vida. O processo de desenvolver a sabedoria, de se tornar uma pessoa melhor. E conecta você com esse poder maior, né? Que você vai chamar do jeito que você quiser. Mas traz essa sensação de conexão. A grande questão da gratidão é essa sensação de plenitude. Inclusive, não só por você se sentir satisfeito, né? que está implícito no ato de ser grato, mas porque você se conecta com essa força maior da vida. E traz a sensação de plenitude. Eu já falei aqui, né? Sempre lembro muito de Jesus falando: eu e o Pai somos um só. É o ápice dessa sensação de plenitude. Eu conectado com o poder maior da vida, me sinto eu e ele um só. É a própria plenitude. Né? Não tem separação, não tem egocentrismo, egoísmo, não tem. Pode até existir um ego, eu acho até que existe, né? Defendo isso lá no meu primeiro livro, mas não é um ego autocentrado, né? É um ego é um ego expandido, né? É um ego que se conecta e que se interpenetra nos outros egos e no ego cósmico, enfim. Bom, vai por aí afora, não a gente vai viajar demais nisso. Mas então, 3 maneiras da sua vida dar errado. Primeiro, se queixar demais. Segundo, não ser grato. E o oposto é, não se queixe, seja otimista, enxergue as oportunidades, seja grato, desenvolva um estado de gratidão, né? Independente do que você está vivendo ou do que você vai viver, desenvolva essa sensação de gratidão. E o terceiro é culpar os outros pelo que acontece com você. Isso é um problema muito sério, isso é um problema neurótico, tá? Isso raia aí os limites da neurose, porque ficar culpando os outros pelas coisas que te acontecem é um processo defensivo do ego. E é um processo neurótico. É claro que, volto a insistir aqui também, você não tem que ser omisso diante do erro do outro. É diferente de culpar o outro. Na medida que o outro erra, e você pode pontuar, você pode falar, você deve fazer. Você deve fazer até para ajudar o outro, até para se posicionar. Tá? Mas quando a gente fala de ficar culpando os outros, às vezes a pessoa nem fala para o outro que está culpando ele, mas fica ali numa masturbação mental, pensando o tempo todo que minha vida está dando errado por causa dele, foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo, é por causa dela que eu estou passando isso, é por causa dele que eu estou passando isso. Se ele não existisse, não tinha acontecido isso. Se ela não tivesse aparecido, não tinha acontecido isso. E aí o que acontece? Você tira o poder sobre a sua própria vida. Não que a gente tenha grandes poderes sobre a nossa vida, mas dentro daquilo que a gente tem, você ainda esvazia mais ainda. Porque você atribui ao outro o poder de ter transformado a sua vida. É claro que o outro pode influenciar a sua vida, é claro que o outro pode ter algum peso nos seus caminhos, claro, com certeza.
Mas quando você se prende, se fixa nesse olhar, você fica preso àquilo que ele fez a você. Aliás, essa é uma característica muito interessante do... Vou explicar melhor, até para reforçar o que eu falei agora. Dos mecanismos de defesa. O ego da gente tem mecanismo de defesa. Então, quando ele está insatisfeito, frustrado, ele usa algum desses mecanismos. Um deles é a projeção. A projeção é você ficar responsabilizando o outro. É você jogar no outro, de uma maneira simples que eu estou explicando, tá? A responsabilidade, a culpa pelo que te aconteceu. Quando você faz isso, você pode até estar achando que você está tirando a responsabilidade de você sobre aquele fato, mas não está. Você está, no fundo, se amarrando aquele fato. Porque o outro pode até ter feito alguma coisa sobre você, mas quando você fica culpando o outro, você continua preso a quem? Ao outro. Ao outro que te fez mal e a quem você culpa. Então você cria ali uma teia, você cria ali um aprisionamento do qual você tem muita dificuldade de se libertar. Então todo o processo de culpar o outro, que é um processo de projeção, é um processo de aprisionamento em que existe uma sangria de energia. Porque para você manter esse nível de pensamento, você tem que gastar energia. Energia que você podia estar gastando de quê? Podia estar gastando fazendo o que te cabe para mudar aquilo que deu errado. Uma energia que você podia estar usando para consertar até aquilo que o outro te prejudicou. Porque do que adianta você ficar se queixando do outro com o que ele possa ter feito com você, se você não faz alguma coisa para consertar o prejuízo que ele te causou? Quem é que vai pagar o preço por isso? É você mesmo. Então a pior coisa que você pode fazer é ficar preso nisso. Volto a insistir, não estou aqui apregoando uma passividade diante do erro do outro. Eu acho que pontuar, colocar, reclamar, até certo ponto é saudável, faz bem, é importante. Até para ajudar o outro a perceber que errou, porque às vezes o outro nem percebe que errou. Muitas vezes você está se queixando do outro, ele nem percebeu que fez alguma coisa errada e você nem diz isso para ele. Então ele não tem nem como tomar consciência para mudar aquilo, para te ajudar, ou para pedir uma desculpa, enfim. Então tem que falar, tem que falar. O que não pode é ficar preso mais do que num pensamento, né, numa postura mental ali, de que aquilo deu errado. Então aquilo vai tirar o seu foco. Vai tirar o seu foco. Vai tirar o seu foco da sua capacidade de produzir, da sua capacidade de transformar, da sua capacidade de se empoderar do seu próprio caminho, né? De fazer aquilo que você precisa fazer para se tornar uma pessoa melhor e feliz. Então, pensem nessas coisas que eu estou falando hoje aqui com vocês. Pensem mesmo, não pensem porque eu estou falando, não, pensem para vocês mesmos. 3 maneiras da sua vida dar errado: se queixar, não ser grato e culpar os outros pelo aquilo que te fizeram. Se você conseguir reverter essas 3 posturas diante da vida, ou seja, se você parar de se queixar e se tornar mais otimista diante da vida, se você parar de ser revoltado e se tornar mais grato diante da vida, e se você parar de ficar culpando os outros e assumir a responsabilidade pelo que você possa fazer de melhor por você mesmo, você vai ser uma daquelas pessoas de sorte da pesquisa que eu falei lá na Inglaterra. E não é porque a sorte vai cair do céu, não. Não é, não. Até vai, tá? Mas não é porque ela vai cair do céu. É porque você vai construir a sua sorte. E aí a gente entra na lei da sintonia. Quando você constrói a sua sorte e ela começa a florescer, ela começa a vicejar, o mundo, pela própria lei da atração, ele vai trazer mais sorte para você mesmo. Ele vai trazer as coisas boas porque você tá atraindo aquilo ali. Aquilo ali é um campo de atração, é um fulcro de atração de coisas boas. Porque são coisas boas que estão vibrando dentro de você. Então pense nisso, faz toda a diferença. A gente falou hoje aqui em algum momento de transição planetária, né? A transição planetária, ela não vai acontecer de fora para dentro, né? Num mundo melhor, que a gente acredita que a gente vai viver, esse mundo não vai ser melhor porque vão ter espíritozinhos bonzinhos satisfazendo os nossos desejos, nos protegendo e fazendo tudo por nós. Não é nada disso.
O mundo vai ser melhor porque nós vamos nos tornar pessoas melhores. Isso é fundamental. Então, se você acredita que nós merecemos viver nesse mundo uma vida mais próspera, nós precisamos de próspera no sentido bem amplo do termo, tá? No sentido de uma prosperidade espiritual, social, material também, mas assim, de sermos verdadeiramente felizes, vamos começar a trabalhar na busca dessa felicidade. Porque se você se torna uma pessoa feliz, você torna esse mundo um mundo melhor para a gente viver. E na medida que você se torna uma pessoa feliz, você vai ter muito mais motivação, muito mais energia para contaminar, para trabalhar em função de tornar outras pessoas felizes. Tá bom? Então pense nisso, faça por você, faça pelo mundo, começando a fazer por você. Tem uma frase de um espírito, Neo Lúcio, que ele diz assim: a paz do mundo começa sob as telhas do nosso próprio lar. É isso aí. Eu diria que a paz no mundo começa sobre os fios do nosso próprio cabelo. Ainda que eu tenha poucos agora, mas tudo bem. Ainda tem alguma coisa aqui. Então, vamos fazer com que a nossa cabeça se torne uma cabeça melhor, porque nós vamos ser influenciadores para que esse mundo se torne melhor. E não perca a oportunidade de fazer o seu papel. Tá? Não perca. Tenho dito isso, não perca. As redes sociais hoje são uma realidade aí que vai, não sei onde isso vai dar, a gente nem imagina, porque as coisas estão indo muito rápido. Era de aquário aí trazendo muita tecnologia, e é nesse campo que a gente está transitando hoje, é nesse campo. Então, tem muita gente postando coisas ruins nesse campo, né? Tem aquelas coisas bobinhas e tem coisas que são ruins mesmo, né? Coisas que comprometem a qualidade de vida no planeta. Então, cabe àqueles que já têm um certo nível de lucidez contraporem essas forças, postando coisas boas. Eu tenho a impressão, que hoje somos mais pessoas querendo o bem do que querendo o mal. Eu acho, tenho essa impressão. Não tenho certeza. O problema é que as pessoas ruins são mais ousadas, né? Esse é o problema. Então a gente precisa, no nosso bem, sermos um pouquinho mais ousados para fazer com que esse mundo se torne um lugar melhor para a gente viver. Tá bom? Então espero aí ter ajudado aí, a gente tem aí pensado algumas coisas interessantes e vamos botar em prática. Vamos começar a viver essa semana. Quem fizer a experiência ao longo do tempo, me passa depois, tá bom? Vamos encerrar por aí. Minha gratidão a vocês por a gente estar aqui junto mais uma vez nessa segunda-feira. O vídeo vai ficar lá na minha página do Instagram. No final de semana eu posto lá no YouTube, no meu canal. Me sigam lá no meu canal de YouTube também, para a gente crescer lá, fazer um movimento também do bem lá. E se acharem que esse vídeo é útil, que essas reflexões são úteis para alguma pessoa que vocês conheçam, compartilhem. Não é tô falando por mim não, tá? Eu não tô aqui para fazer marketing pessoal não tô mesmo. Tá tudo bem, não estou precisando fazer marketing pessoal não. Estou aqui realmente para compartilhar ideias que eu acho que possam ser boas. Então, se vocês pensarem aí de pessoas, né, que estão precisando, pô, aquela pessoa está numa fase ruim, está pessimista, compartilhe, de repente a gente tira alguém do fundo do poço aí, tá bom? Abraço para você, até para a semana que vem. Tchau, gratidão aí a todos, tchau.